Aleluia. Amém. Queridos irmãos, é uma satisfação, um privilégio muito grande retornar a esta casa de oração para louvar o Senhor, para bendizer Aleluia, Deus. a beleza da sua santidade. Queridos irmãos, Aleluia, graças a Deus, eu quero mandar, papai. mais uma igreja, pastor Severino, hoje apresentado aqui pelo pastor Eliseu e os coordenadores. Deus abençoe. Quero agradecer a Deus pela vida desses jovens abençoados. Muito obrigado por uma vez mais permitir fazer parte da história de vocês. Deus continue abençoando a mocidade do Oásis. Já há alguns anos eu tenho tido o privilégio de participar com vocês de alguns eventos. Deus continue abençoando ricamente. Ao Charles, Deus abençoe. Muito bom estar com vocês. Deus continue abençoando nosso companheiro Charles, ao Natalino e ao Leandro, né? Cadê o Leandro? Leandro, muito bom. Deus te abençoe. Toda essa coordenação, que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Nossos cantores que estarão louvando o Senhor, que já louvaram, né? Nosso companheiro Rafael precisou sair, pois tem um voo marcado. Tive já o privilégio de estar com o Rafa em alguns lugares e é muito bom poder cultuar a Deus juntamente com todos os nossos coordenadores, com todos os nossos obreiros. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Quero agradecer também a Deus pela vida do meu companheiro Alessandro. Pastor Alessandro, muito obrigado. Uma honra estar com o senhor. Congregamos juntos no setor 14. Ele é chefe e congrega na sede. Eu me jogaram lá para uma congregação, dirigimos a congregação do Jardim Guarujá. Estamos ali trabalhando para Jesus. Quem trouxe Bíblia essa manhã? Cadê a Bíblia dos irmãos? Maravilha! Vamos abri-la na leitura tema. Apocalipse, capítulo de número 3. Aleluia. Aleluia! Glória! Azeite quente, Jesus! Aleluia! Essa família é uma bênção. Glória a Deus. Ela, minha esposa, Deus abençoe. Capítulo 3, meus irmãos, versículo de número 3. Deus abençoe os nossos músicos, meu Deus do céu. Vocês, a glória de Deus. Deus abençoe a todos, pois fazem e tocam com excelência, né? Capítulo 3, versículo 3, todos encontraram, amém? Amém. Diz-nos o texto bíblico. Tenho que apelar para o tempo, porque estava dando uma olhada aqui, alguns conjuntos que aqui estão, nós sempre estamos juntos. E é bom falar do tema que vocês escolhem. Capítulo 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Vamos continuar lendo. Mas também temos em Sarna algumas pessoas que não se contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Aleluia. O que vencer será vestido de vestes brancas, Me ajuda, Jesus. e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos irmãos, a proposta desta manhã é a gente estudar um pouco a palavra de Deus, estudar um pouco a Bíblia,
Charles, quando nos convidou, falou: pastor, se puder trazer um estudo, nós queremos um estudo pela manhã, à noite o pregador vai estar pregando. Então vamos estar usando a Bíblia. Se vocês puderem não fecharem a Bíblia e estar conferindo com a gente alguns textos, vai ser de suma importância. Na verdade, nós precisamos entender: o estudo é diferente de uma pregação. Se faz necessário a gente conferir alguns textos bíblicos. Quando nós falamos do livro do Apocalipse, nós estamos falando da revelação de Jesus Cristo. E aqui nós temos como escritor o nosso irmão João. Esse nome João, no original hebraico, significa graças ou favor de Deus. Essa definição vai vir do dicionário bíblico Orlando Boyle. Ao observar a respeito de João, o escritor deste livro, nós vamos entender, e a Bíblia vai nos informar, o Evangelho de Cristo Jesus, escrito por Marcos, capítulo 1, versículo de número 19. A Bíblia diz que Jesus, passando junto ao mar da Galileia, o próximo mar da Galileia, viu estar ali dois irmãos, Tiago e João, que estavam consertando as redes. E Jesus o faz um convite, dizendo: vinde após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homem. E o texto vai nos informar, no versículo 20, que eles, deixando ali o seu pai Zebedeu com alguns empregados, seguiram a Jesus. É de suma importância entendermos que a Bíblia está repleta de frases de Jesus no seu ministério terreno, uma grande multidão acompanhando, uma grande multidão para lhe ouvir. Porém, dessa grande multidão, o capítulo de número 10 de Lucas, os versículos 1 a 4, o Senhor Jesus vai escolher 70 homens e vai os enviar de 2 em 2 para pregar a sua palavra. Porém, para estar mais perto de si, Jesus vai escolher 12 homens, dos quais nós observamos em Mateus, capítulo 10, dos versículos 1 ao versículo 4, nós vamos encontrar ali os 12 nomes dos homens que foram escolhidos por Jesus. E dentre eles nós vamos encontrar o nome de João. Pois andar com Cristo é um estreitamento de relacionamento. Começa com uma grande multidão. Dessa grande multidão o Senhor escolhe 70 e os envia. Para estar mais perto de si, ele escolhe 12. E desses 12, Jesus tinha 3 que sempre contava com eles. Exemplo, capítulo 17 de Mateus, versículo 1, a Bíblia diz que 6 dias depois, Jesus vai tomar consigo a Pedro, Tiago e a João. E vai para o monte da transfiguração e lá se transfigurou-se. Ao observarmos Lucas, no capítulo 8, versículo 51, Jesus agora está na casa de Jairo. E ao chegar na casa de Jairo, o texto vai nos informar que Jesus ele vai tomar consigo a Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da criança, e a porta vai ser fechada. E Jesus opera um milagre ali, ressuscitando a filha do Jairo. O capítulo 14 de Marcos, versículo de número 32 e o versículo 33, Jesus agora está no jardim do Getsemane. E lá no Getsemane, Jesus vai dizer aos discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou um pouco mais adiante a orar. E o texto vai nos informar que Jesus toma consigo a Pedro, Tiago e a João. E disse a eles: a minha alma está profundamente angustiada. Ficai aqui e velai e orai comigo. Então percebemos que esses discípulos fazem parte de uma equipe que Jesus sempre contava. João, entre os seus companheiros de ministério, era conhecido como discípulo amado. Esta informação nós vamos ter no capítulo 13 de João, o versículo 23, como também no capítulo 19 de João, versículo 26, o capítulo 20, o versículo de número 2 também vai trazer essa mesma informação, como também o capítulo 21 e o versículo 7, e o capítulo 21, versículo 20 do Evangelho de Jesus, escrito por João, nós encontramos a informação do discípulo que Jesus amava.
e era esse o apóstolo João. Porém, é bom que se explique que, na verdade, esse nome, o discípulo que Jesus amava, dava-se entre os amigos do ministério de João. Porque o capítulo 3 de Marcos, versículo 17, Jesus vai chamar João de filho do Boanerges, que quer dizer filho do trovão. Isso para denotar a autoridade com a qual João tinha diante dos homens e diante de Deus. Então, para os judeus, o trovão é nitidamente a voz de Deus. Quando Jesus diz, aí está o filho do trovão, Jesus está dizendo, aí está alguém que, quando fala, é o próprio Deus falando por intermédio da sua voz. Então, João tinha essa particularidade. João foi o único discípulo que assistiu o julgamento de Jesus perante o Sinédrio. Isto nós vamos encontrar no capítulo 18 de João, versículo de número 15. O texto diz que ele era amigo do sumo sacerdote, e por ser amigo do sumo sacerdote, ele teve acesso à sala aonde Jesus foi julgado. João também foi o único discípulo que estava ao pé da cruz de Cristo, no momento em que Jesus está sendo crucificado. Capítulo 19 de João, versículo 26, vai nos informar isto. O texto diz que Jesus, vendo ali a sua mãe que chorava, vai dizer a ela, mulher, não chore, eis aí o teu filho, e vendo ali o discípulo que ele amava, vai dizer a João, eis aí tua mãe. E o versículo 27 diz que a partir daquele momento, João recebe Maria em sua casa, e por certo, cuidou dela todos os dias da sua vida. Quando nós observamos a Bíblia, nós sabemos, e é do conhecimento de todos, que a Bíblia, ela contém 66 livros. Quem me ouve, diga amém. Amém. Porém, João teve o privilégio de escrever 5 livros principais em toda a Bíblia. Sendo este o Evangelho, segundo João. Ele escreveu a primeira epístola, a segunda epístola e a terceira epístola universal do apóstolo João. E por fim ele escreve o livro do Apocalipse. Nós sabemos que a Bíblia, ela contém 1189 capítulos. João, ele teve o privilégio de escrever 50 capítulos principais na Bíblia Sagrada, sendo estes 21 capítulos no Evangelho segundo João. Ele escreveu 5 capítulos na sua primeira epístola, um capítulo na segunda, um capítulo na terceira, e 22 capítulos no livro do Apocalipse. É do conhecimento de todos os leitores da Bíblia Sagrada que a Bíblia, ela contém 31.173 versículos. João, ele escreveu 1.416 versículos, sendo estes 879 versículos no Evangelho segundo João. Ele escreveu 105 versículos na sua primeira epístola, 13 versículos na segunda, 15 versículos na terceira epístola e, por fim, ele escreve 404 versículos no livro do Apocalipse. É óbvio que quando nós buscamos a consideração preliminar do livro do Apocalipse, tanto a Bíblia de Estudo Pentecostal, como a Bíblia de King James, como James Finney Day, que também vai informar-nos que o livro do Apocalipse foi escrito a partir do ano 96 depois de Cristo. Se ele foi escrito no ano 96, nós sabemos o local onde João escrevera, a partir de onde João estava. Ele está na ilha de Patmos. E o que levou João a ir para a ilha de Patmos? Quando nós buscamos a história da igreja primitiva, nós chegamos à conclusão que a igreja primitiva, ela teve um sofrimento interno nos 30 primeiros anos da sua existência, ou seja, do ano 33 ao ano 63, a igreja primitiva vai sofrer algumas perseguições internas por parte dos fariseus, saduceus, essênios, zelotes, herodianos. A partir do ano 64, a igreja passa a sofrer perseguição externa também, pois no ano 64 dá-se é o momento em que Nero põe fogo na cidade de Roma,
Segundo a história, Nero ele assume o império com o ano 53 depois de Cristo, e ele vai assumir com 17 anos de idade. A história vai contar e dizer que Nero era um homem muito sanguinário. Para vocês terem uma ideia, ele assassinou a sua própria mãe, Otávia, ou melhor, Agripina. Ele chega a assassinar sua esposa, Otávia, e a sua segunda esposa, quando ele descobre que ela está grávida, a história nos conta que ele deu bastante pontapés nela, a ponto dela abortar a criança e venha a falecer também. Nero, no ano 64 depois de Cristo, ele colocou fogo na cidade de Roma, precisamente no dia 17 de julho de 64. Ele queria algo que lhe desse álibi para compor alguns poemas. E enquanto Roma está se queimando a fogo, Nero sobe em um topo alto de Roma, pega a sua lira e começa a compor alguns poemas. Quando os romanos procuram Nero para o questionar o porquê que ele pôs fogo na cidade de Roma, ele vai dizer: não fui eu que colocou fogo, foi os cristãos e judeus, persiga-os e mate-os. Há um escritor chamado Alain Fourquin que vai nos informar que na época faltou madeira na redondeza de tantas cruzes que foram construídas para crucificar cristãos e judeus. No ano 68, Nero perde o seu governo, ele percebe que os seus súditos já não obedeciam e ele tirou a própria vida. No ano 70, quem assume o Império Romano é um moço por nome Vespasiano. Vespasiano, uma das grandes coisas que ele faz é a inauguração do Coliseu Romano. Quem já leu o livro As Catacumbas de Roma pôde ver a sagacidade, o grande prejuízo e a grande morte que aconteceu nos 100 dias de festa que foram dados na inauguração do Coliseu Romano. A atração para o povo se divertir era a morte de cristãos e de judeus também. Milhares de pessoas morreram por amor ao Evangelho. No ano 86 depois de Cristo, quem assumiu o império é um moço por nome Domiciano. E quando Domiciano assume o império, a primeira coisa que ele faz é proibir qualquer tipo de adoração ao verdadeiro Deus. E ele faz o edito dizendo: se há alguém digno de adoração, esse alguém é o imperador. Nessa época, o nosso irmão João, que escreveu o livro do Apocalipse, ele era o pastor da igreja em Éfeso. E quando ele recebe a intimação de que a partir de então toda adoração deveria ser dado ao imperador Domiciano e não a Jesus, João se coloca de pé diante do púlpito da igreja e diz: meus irmãos, estão querendo parar a nossa boca, estão querendo fazer com que não adoremos a Jesus. Mas eu, como pastor da igreja, não posso ensinar-lhes a adorar o imperador. Aleluia! Preciso continuar ensinando a vocês a adorar a Jesus. Porque eu estive com Jesus. Jesus me chamou, tirando-me da festa. João disse: eu aprendi com Jesus algo que ninguém nunca me ensinaria. Nós iremos continuar adorando a Jesus porque eu estava lá quando ele foi julgado por mim e por vocês. Nós vamos continuar adorando a Jesus porque eu estava ao pé da cruz, no momento em que ele foi crucificado por mim e por todos nós. Eu fui no sepulcro e constatei a veracidade de que o sepulcro estava vazio ao terceiro dia. Nós iremos continuar adorando a Jesus porque ele esteve conosco por 40 dias e feito isto, ele subiu do Monte das Oliveiras aos céus, mas ele nos fez uma promessa, dizendo que muito em breve ele voltaria. Portanto, meus irmãos, mesmo que nos custe a vida, nós iremos continuar adorando a Jesus. Nós não iremos adorar ao imperador. Toda honra, toda glória, toda adoração vai ser dada a Jesus Cristo, pois só Ele é digno de honra e digno de glória. Neste interim mandaram avisar para o imperador Domiciano do que João estava ensinando.
O imperador manda que vá uma equipe para a cidade de Éfeso, mandou que se aquecesse um tacho de azeite fervendo para jogar o apóstolo lá dentro. Segundo Raymond Brown vai nos informar que qualquer ser humano que ali dentro caísse, nem sequer os ossos sobraria, tal era a quentura do azeite. Mas quando jogaram João o apóstolo dentro do tacho, foi mesmo que jogaram numa piscina aquecida. Nada acontece com o apóstolo, ele sai fora do tacho e começa a dizer: meus irmãos, nós não vamos adorar o imperador, nós vamos continuar adorando a Jesus. Louvado seja o Senhor. E a partir de então que João é levado para a ilha de Pátimos, pois o imperador toma conselho com seu súdito e leva João para a ilha de Pátimos. Capítulo 1 do livro do Apocalipse, versículo de número 9, João vai declarar a razão, o motivo pela qual ele está ali. E ele vai dizer: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então percebam que o que levou João para a ilha de Pátimos não foi que ele transgrediu a lei do país, não foi que ele era um exterminatário, não, senhor. Ele é levado à ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E ele disse que estava lá no dia do Senhor, quando ele ouviu por detrás dele uma voz como voz de trombeta, dizendo: João, sobe para cá. O que é lindo é que o versículo 10, João vai dizer que a voz que ele ouviu é uma voz como voz de que mesmo? Trombeta. Voz de trombeta nos da Bíblia é voz de convocação. Quando Deus quer convocar alguém, fala com voz de trombeta. Há momento que Deus não quer convocar, há momento que Deus quer impactar o ambiente. Então ele não fala com voz de trombeta, ele vai falar, quando ele quer impactar o ambiente, ele vai falar com voz de trovão. Quem me ouve, diga amém. Amém. Capítulo 37 do livro de Jó, versículo 5, Jó vai dizer: com sua voz troveja Deus maravilhosamente, pois ele faz coisas grandiosas que não compreendemos. Só que há momento que Deus não quer falar com voz de trombeta, há momento que Deus decide falar com voz bradejante, quando ele quer advertir alguém. Isto está em Gênesis capítulo 22, versículos 11 e o versículo 15. A Bíblia diz que o anjo do Senhor bradou a Abraão. A palavra bradar no original significa gritar com veemência. Pastor, Deus grita sim, tem hora que ele dá uns gritos, que é para nos advertir. Abraão está para matar o filho, e o anjo do Senhor, que ali é uma teofania do próprio Deus, bradando, gritando a Abraão, advertindo daquilo que ele iria fazer. E o versículo 15, 16, 17 e 18, nós perceberemos com mais propriedade que ali é o próprio Deus, porque ele vai dizer: eu não tenho por quem jurar, mas eu vou jurar por mim mesmo, que a tua descendência será grande, será fecunda e abençoada. E o único que pode abençoar é o dono da bênção, é o Senhor da igreja. Mas é interessante a gente perceber que o Deus que fala gritando é o Deus que fala manso e sossegado. Capítulo de número 19, do primeiro livro dos Reis, versículo 12. Elias está agora numa caverna e ele ouviu uma voz mansa e delicada. E era o Senhor que estava falando com Elias. Salmo de número 37, verso de número 13, vai dizer um texto que Deus ele fala rindo. O Senhor se rirá dos inimigos. Já o Salmo 2, verso 4, vai dizer que Deus ele fala rindo e zombando. Aquele que habita no céu, o Senhor Deus se rirá dele, o Senhor zombará deles. Apocalipse capítulo 1, versículo 15, João disse que ouviu novamente a sua voz, e a sua voz agora não era mais voz de trombeta,
mas era a voz como a voz de muitas águas. Voz de muitas águas fala de voz contínua. Isso quer dizer que Deus falou ontem, Deus fala hoje e continuará falando, porque sua voz é como a voz de muitas águas. Só que há momento que Deus não quer falar com voz de muitas águas, há momento que Deus decide falar com o bramido de um forte leão. Oséias capítulo 11, versículo 10, ou melhor, 10 e 11, ele vai dizer que o Senhor Jeová bramará como forte leão, e bramando ele, todos do Oriente o temerão. Então tem hora que ele fala com voz de um forte leão. O Deus que fala com voz de um forte leão é o mesmo Deus que fala gaguejando. Olha que interessante. Isaías capítulo 28, versículo 11. Se a tua Bíblia for revista corrigida, Isaías 28, 11 vai dizer: porque o Senhor Jeová falará a esse povo por lábios estrangeiros. Se a tua Bíblia for revista atualizada, Isaías 28, 11 vai dizer: o Senhor Jeová falará ao seu povo por lábios gaguejantes. Se a tua Bíblia for tradução de Jerusalém, vai dizer o texto: o Senhor Jeová falará ao seu povo gaguejantemente. Então é interessante que Deus, ele fala também com voz ou com lábios gaguejantes, com palavras de gago. Mas o Deus que fala gaguejante é o mesmo Deus que vai falar também assobiando. Zacarias capítulo de número 10, versículo de número 8, o texto vai nos informar o Senhor Deus dizendo: eis que eu lhes assobiarei, porque vos tenho multiplicado e vos tenho remido, e multiplicação como se tinha multiplicado. Pastor, o que é a voz de assobio? Voz de assobio vai falar do louvor. Hoje pela manhã o Senhor já assobiou de várias formas, né? Usando aqui o conjunto Oásis, usando aqui o cantor que já louvou, a cantora, usando aqui os conjuntos que adoraram com a alma e com o coração ao Eterno. Isso é voz de assobio, é quando Deus quer falar assobiando. João, ele ouve a voz do Senhor, e a voz que João ouviu no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 10, foi a voz de trombeta, voz de convocação. E o Senhor o convocou, porque quando levaram ele para a ilha de Patmos, aqueles que o levaram disseram: olha, já era, você nunca mais vai escrever mais nada, nunca mais você vai pregar, eu quero ver o que vai ser da sua ideologia e das suas escritas. Mas quando o homem coloca um ponto final na nossa história, o Senhor coloca uma vírgula e continua escrevendo. João está preso na ilha, mas o Senhor lhe arrebata, vai chamá-lo para uma convocação. É como se Jesus estivesse dizendo: João, se não querem que você me glorifique aí embaixo, vem me glorificar aqui em cima. Se não querem que você escreva nada aqui embaixo, vem escrever aqui em cima. Se eles não querem que você veja nada aí embaixo, vem ver algo aqui em cima que ninguém nunca viu, nunca olho algum presenciou. Vem pra cá, João, que eu vou enviar, vou mandar você escrever para as 7 igrejas que está na Ásia. Eu vou te revelar as últimas coisas que hão de acontecer. E João escreve o livro do Apocalipse, um livro preciosíssimo. É o único livro da Bíblia que vai ter 3 bem-aventuranças. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra desta profecia, e bem-aventurados aqueles que guardam o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Então, esta manhã, pelo menos 2 vezes, nós já fomos bem-aventurados. Bem-aventurados aquele que lê. Então, nós lemos pelo menos 3 versículos desse texto do livro do Apocalipse. Então, já somos abençoados por ler. Estamos sendo bem-aventurados porque estamos ouvindo sobre o livro do Apocalipse. E temos a probabilidade de sermos 3 vezes bem-aventurados, e isso aí vai depender de cada um de nós. A terceira bem-aventurança é se nós guardarmos as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Louvado seja o nome do Senhor.
Mas é bom lembrar para vocês que o livro do Apocalipse ele é de suma importância, e há quem diga que o livro do Apocalipse é difícil de se entender. Aqueles que dizem que não gostam de ler o livro do Apocalipse. Esses dias um aluno falou para mim na faculdade: professor, na matéria de escatologia eu não vou participar. E olha, me dá um frio, me dá um medo, um apavoro quando entra em Apocalipse, naqueles negócios lá que vai acontecer. Isso me dá um medo, e eu não entendo nada e fico com medo da vida. Eu falei que o livro do Apocalipse, John Stott vai dizer que ele foi escrito debaixo de muitas lágrimas, e sem lágrimas jamais o leitor conseguirá entendê-lo. Então, para entender o Apocalipse, não é se ler como se lê um jornal, precisa estar em comunhão com o Eterno, precisa pedir a revelação do Eterno, precisa buscar com diligência, lê uma vez, lê 2 vezes, lê 10 vezes, lê 20 vezes, quantas vezes for necessária para entender. O livro do Apocalipse ele é tão importante, pois ele coloca Jesus Cristo no presente, no passado e no futuro. Capítulo 1 do Apocalipse, versículo de número 8, olha o que Jesus vai dizer: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que é, essa expressão, aquele que é presente, aquele que era passado e aquele que há de vir futuro. Então o livro do Apocalipse vai colocar Jesus Cristo primeiro no presente, depois no passado e depois no futuro. Pastor, como explicar isto? Jesus no passado, no presente, no passado e no futuro? Quem explica para a gente é Isaías, lá no capítulo 9, versículo 6. Isaías vai dizer: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai de que mesmo? Da eternidade, Príncipe da paz. Então, se ele é o Pai da eternidade, a eternidade é tudo aquilo que não tem começo e não tem fim. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Aquilo que não tem começo e não tem fim, eu sou o Pai. Glória seja dada ao nome do Senhor. Por isso que ele está no presente, ele está no passado e ele está no futuro. Isso é importante porque com Jesus ele pega o futuro, coloca no presente, o passado coloca no presente, porque ele é o Pai da eternidade. O Pedro vai dizer: olha, ele é tão lindo e tão grande, que para ele um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Por que isto? Porque ele vive o Kairos, e o Kairos de Deus não se limita ao tempo, todo o tempo é presente. Então ele é do presente, ele é do passado e ele é no futuro, porque ele é o Pai da eternidade. Você pode glorificar esse Jesus? Você pode enaltecer a ele? Ele é tudo isso e muito mais. Mas o livro do Apocalipse é importantíssimo, porque ele vai nos apresentar os 3 tempos: passado, presente e futuro. É por isso que a gente precisa entender esses 3 tempos do Apocalipse. Capítulo de número 1, versículo de número 19, o Senhor Jesus manda João escrever as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que depois desta hão de acontecer. Então aqui nós temos a descrição dos 3 tempos: as coisas que viste, isto é, que tempo que é esse? Presente, passado, futuro. Passado, as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que depois desta hão de acontecer, futuro. Como a gente dividir esses 3 tempos do livro do Apocalipse? As coisas que viste está relacionado aos versículos 12 ao versículo 18, lá no capítulo 1 de João, primeiro do Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 12 ao versículo de número 18, a descrição que João vai ter e vai dar de Jesus Cristo, quando ele diz: e virei para ver o que falava comigo, e virando-me eu, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido, e cingido pelo peito
com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos, como a branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido puro e refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada, de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Aleluia. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aleluia. Porque vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. Aleluia. E aí o Senhor vai dizer: escreve as coisas que tens visto. As coisas que tem visto é esta descrição que João tem de Cristo na sua essência, na sua glória. E é interessante lembrar que a visão que João tinha de Jesus era aquele cordeiro na cruz do Calvário, era aquele ser subindo às alturas do Monte das Oliveiras. E agora, quando ele vê essa descrição, parece-me aqui que João tinha vivido algumas frustrações, como nós vivemos na era atual. Às vezes temos amigos que convivemos na infância, e quando este amigo cresce na empresa, cresce na sociedade, nos esquece, já não nos cumprimenta, já não fala mais conosco. E parece que João viveu esse desdenho na vida, porque agora, quando ele vê a descrição de Cristo, ele diz: ele é tão grande que eu não posso mais agora deitar a cabeça no seu peito como eu fazia. Agora eu tenho que ir aos seus pés. Ele é grande demais. Mas quando João cai aos seus pés, ele colocou a mão direita, a mão de honra sobre João, e disse: não temas, eu sou Jesus, eu sou o primeiro e eu sou o derradeiro. Em outras palavras, João, eu não mudei, eu sou o mesmo. Assim como você deitava a cabeça no meu peito, vem para cá, levanta e pode deitar a cabeça uma vez no meu peito, porque eu não mudei. Eu sou Alfa, eu sou Ômega, eu sou o princípio, mas eu também sou o fim. Então nós temos aqui a expressão do tempo passado. O que é as coisas que são? As 7 igrejas que estão na Ásia. Vai envolver o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse, as coisas que são. E as coisas que depois desta hão de acontecer, vai envolver o capítulo de número 4 ao capítulo de número 22. Então o Apocalipse é dividido dessas 3 formas: dos versículos 12 ao versículo 18, passado; do capítulo 2 e 3, coisas que são, presente; e a que depois desta hão de acontecer, dos capítulos 4 ao capítulo de número 22. Observando a preciosidade do livro do Apocalipse, nós vamos encontrar que este livro é importante para o nosso crescimento espiritual, porque este livro foi escrito a partir de 3 lugares diferentes. O capítulo 1, versículo 10, João é convocado a começar a escrever a partir dos céus. Capítulo 4, versículo de número 1, João disse: depois disso eu ouvi uma porta que se abriu nos céus, e a voz como uma primeira voz, como de trombeta, que me convocou, me chamou, dizendo: sobe para cá, e mostrar-te-ei. Glória seja dada em nome do Senhor. E João é convocado a subir aos céus. Então ele começa a escrever a partir dos céus. Só que lá no capítulo 17 de Apocalipse, versículo 3, João é levado em espírito, e ele é levado dos céus para o deserto. E quando ele chega no deserto, ele viu coisas que não gostaria de ver. Ele viu uma mulher vestida de escarlate, com um monte de nome de blasfêmia sobre ela, e João começa a temer. Mas isso vai falar da realidade da vida cristã. A vida cristã não é só céu, a vida cristã não é só glória.
A vida cristã não é só vitória, como a gente canta, que agora é só vitória, e a prova acabou, e a luta foi embora, e agora é só vitória, mas isso não é uma realidade. Bom seria que fosse. A vida cristã tem céus, mas também tem deserto. Aleluia. Vai ter momento que a gente vai querer, a gente acorda, e vamos ser realistas, a gente acorda pensando no céu, querendo ir para o céu, louvando himnos celestiais, querendo ler a Bíblia, a gente acorda querendo que o horário chegue logo para a gente vir à igreja. É quando a gente está no céu, espiritualmente falando. Mas tem dia que o Espírito nos leva para o deserto. E quando a gente chega no deserto, a gente vê coisa que não gostaria de ver. Isso é vida cristã. Tem dia que a gente chega e abre a Bíblia e coloca um esboço na frente e diz: o pastor me deu a oportunidade hoje, eu vou para cima, eu arrebento. A gente está no céu, a gente quer, né? Quem canta, traz o playback, coloca em cima da Bíblia, cruza as pernas e fica na primeira fileira dizendo: é hoje. Se o chefe me der a oportunidade, eu vou adorar porque eu estou querendo. Mas tem dias que a gente chega e a gente fica se escondendo lá por trás. Deus queira que o pastor nem me veja, que é o dia que a gente está no deserto. E a vida cristã proporciona isso. Só que o que é interessante é que João disse que foi levado em espírito, mas quem leva? A mão do Senhor. Então precisamos entender, quando somos levados ao deserto, é que o Senhor quer que nós vejamos alguma coisa. Mas não tenha medo, porque Ele está com você, é Ele quem está levando. E quando Ele leva, Ele se responsabiliza, Ele tem um tratado, Ele tem um propósito, e o propósito está dentro da sua vontade, e a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Então até o momento que somos levados ao deserto, é que o Senhor quer que vejamos algo para que fique registrado. Só que o capítulo 21, versículo 10, João agora sai do deserto e é levado para um alto monte. E lá do alto monte, ele começa a ver a nova Jerusalém. E o Senhor começa a mostrar: olha, João, essa é a cidade que vocês vão morar. Esse é o lugar que aqueles que vencerem vão estar. E vai mostrando, diz que o texto vai falar dos muros. E nos muros vai ter o nome dos apóstolos, o alicerce do muro vai ter 12 alicerces com o nome dos 12 apóstolos. Nos muros vai ter, todo de pedras preciosas: jaspe, ônix, berilo, calcedônia, crisopraso, jaspe, ônix, pérola, rubim, diamante. A Bíblia vai nos falar que na cidade, ou melhor, nos muros tem 12 portas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Uma porta para Rubi, outra para Simeão, outra para Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gad e Azer. 12 portas vai haver. E a Bíblia vai dizer no versículo 18 que as ruas da cidade é toda de ouro, mas não é um ouro qualquer não, é um ouro claro como cristal. Isso aqui é muito lindo, porque na época que João escreve, o Império Romano estava mandando matar qualquer um que ele soubesse que tivesse ouro, para resgatar o ouro para o Império. Jesus está dizendo aqui a João: João, persevera, escreva aí para a minha igreja perseverar, porque aquilo que os homens estão se matando por causa do ouro, aqui vocês vão andar por cima. A rua é toda de ouro, a praça da cidade de ouro. Então vale a pena se esforçar, querido. O que está nos aguardando é algo superior, é algo maior, é algo melhor, e vale a pena nos mantermos firmes na presença de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, Paulo vai dizer: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então sofra um pouco, vamos passar adorando ao Senhor, entendendo que Ele está no comando, entendendo que há alguém, porque João no capítulo 4, ele vê um ser que está sentado no trono, porque na mente de João e da igreja, se Deus está no comando,
controle. Por que tudo isso está acontecendo? Aí João tem uma visão do Todo-Poderoso sentado em um alto e sublime trono, e João escreve, chega para a igreja e diz: meus irmãos, o Império Romano está matando, mas não significa que o Senhor perdeu o controle. Eu vi ele está sentado num alto e sublime trono, ele tem o controle de todas as coisas. Tem mais uma coisa, eu vi que na mão direita dele está um livro, e o livro está selado com 7 selos. O livro vai falar da história, glória seja dado o nome do Senhor. Só que a minha e a tua história está selada. Não é o fofoqueiro que pode contar a tua história, não é um caluniador que pode contar a tua história. A tua história está na mão direita do Todo-Poderoso e está selado com 7 selos. Só tem um que é digno de pegar o livro, que é a minha e a tua história, desatar os selos, escrever, acrescentar, fazer alguma coisa. Esse é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, de pegar o livro e escrever alguma coisa. Portanto, fique feliz, fique tranquilo. A proposta desta manhã: para de dar ouvidos a fofoqueiros, a frutiqueiros, pessoas que querem denigrir a nossa imagem nas redes sociais. Para com esse negócio. O único que pode intervir na tua história é Cristo Jesus. A tua história é honrada, está na mão direita. Diga amém por isso. Está na mão direita de alguém que está sentado no trono. E essa manhã, com os olhos da fé, eu vejo o Todo-Poderoso entregando a minha e a tua história na mão de Cristo Jesus, e ele vai começar a abrir e a desatar os seus, porque tem muito de Deus para as nossas vidas. Você recebe esta palavra esta manhã? Tem muito de Deus para a tua vida. Você que está na galeria aí, tem muito de Deus para a vida de vocês. Para todos nós que aqui estamos, Mocidade Oásis, tem muito de Deus para as nossas vidas. Deus há de entregar ao Filho o livro, e ele vai começar a desenrolar. Oh, glória! Eu sinto ele aqui, dizendo: só eu que tenho nas mãos a história da humanidade. A leitura escolhida por vocês é uma das cartas direcionada à igreja de Sardes. Tem outras livros que vai falar Sardes, outras Sardes. Esta carta foi uma das cartas do qual o Senhor, com o seu amor, ele vai pegar pesado com essa igreja. E o que é lindo é que todas as 7 cartas, o Senhor Jesus manda que João escreva primeiro para o anjo da igreja, e o anjo passa para a igreja, porque o Senhor respeita a hierarquia. Todas elas estão, e ao anjo da igreja que está em Sardes, e ao anjo da igreja que está em Esmirna, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isso, diz, e aí o Senhor vai dando a identidade. Só que aqui o Senhor vai apertar com esta igreja, porque esta igreja ela tem se distanciado da sã doutrina, e o Senhor vai apertá-la porque Ele ama. Aliás, quando eu e você somos corrigidos pelo Senhor, isso é a maior prova do seu amor para conosco. Quem me ouve, diga amém. Amém. Lá no Provérbios, capítulo 1, versículo 23, Salomão vai dizer, usado por Deus: convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei entender todas as minhas palavras. Jó, capítulo 5, versículo 17, vai dizer: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga, não desprezes o castigo do Todo-Poderoso. Hebreus capítulo 12, versículo 6, diz que o Senhor Jesus, Ele corrige a todos que têm
por filho e açoita a todos os que amam. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 19, ele diz: eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Então, por amor a esta igreja, o Senhor Jesus manda João escrever ao anjo da igreja que está em Sardes: escreve isto, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome do que vives, mas estás morto. Ser vigilante. Confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Isso aqui nós podemos entender o amor precioso de Jesus para com esta igreja. A igreja de Sardes estava vivendo de aparência. Era o tipo de pessoas que adorava a Deus no templo, mas saía do templo, já não queria mais nada com a adoração, nem se representar o reino. E o Senhor vai dizer: olha, vocês podem enganar os homens, você pode enganar a liderança, mas eu que tenho 7 espíritos, fala da sua onisciência, do Deus que vê todas as coisas. Eu que tenho 7 estrelas, os 7 anjos na minha mão, eu vou dizer para vocês: vocês podem enganar fora, mas a mim vocês não enganam. Vocês têm o nome de quem está vivo, vocês cantam como quem está vivo, vocês pregam como quem está vivo, vocês adoram como quem está vivo, mas na íntegra vocês estão mortos. E Jesus ainda vai advertir esse povo, dizendo a eles: e tem muita gente ainda que já está para morrer. Então faça o seguinte: sejam vigilantes, ou seja, vigie, volte a ser original, confirme o restante que está para morrer. Você sabe o que é que Deus está dizendo ao pastor desta igreja? Olha, a maior parte, a maioria está morta, e tem uma minoria que está viva, mas já está confirmada para morrer. Então, vigie, advirta esse povo, fale com eles, diga para eles que eu não achei as obras dele perfeitas diante do Pai. E aí entra o tema que vocês escolheram. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. E se não vigiares, virei a ti como ladrão, e não saberás a que hora sobrevirei a ti virei. Então observe que esse povo está morto, não é porque faltava a palavra, é porque não queria ouvir a palavra. Há uma diferença de lugares que não tem quem pregue para outro lugar que tem quem pregue, mas o povo não quer ouvir. O povo aqui morreu espiritualmente, não foi que faltou a palavra, porque o Senhor Jesus está dizendo no versículo de número 3 do tema de vocês. E quem escolheu o tema foi o jovem, foi vocês. Glória a Jesus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Só que esse povo recebia, ouvia, mas não guardava. Estava no culto, e quando saía o culto, onde foi ler para a leitura? Ixi, rapaz, foi tão bom que eu nem lembro. E isso é uma realidade que nós estamos vivendo. É uma realidade nossa. Estamos, para a glória de Deus, com muita gente nas nossas igrejas, doutores. Deus tem levantado uma geração de jovens, de
pessoas que têm superado, ido para a escola, estudar, e é isso que tem que se fazer mesmo. Cursos, diplomas. E nós temos muitos doutores na casa de Deus. Mas nós estamos numa época do maior analfabetismo de Bíblia. Estamos com muitos doutores, conhecendo muitas coisas, mas pobres de Bíblia. Era isso que estava acontecendo nessa igreja. Um povo até avançado, mas pobre de Bíblia, porque não queria ouvir e guardar a palavra de Deus. E o Senhor está recomendando eles, dizendo: olha, eu vou aconselhar vocês, lembra depois do que tem recebido e ouvido, e guarda. Arrepende-te. Oséias, no capítulo 4, versículo 6, vai mostrar o único inimigo que pode destruir o povo de Deus. Quem destrói o povo de Deus não é o diabo. Quem destrói o povo de Deus não é a feitiçaria, não é a macumbaria. Quem destrói o povo de Deus é uma coisa chamada falta de conhecimento. Deus disse a Oséias: escreva aí que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Mas esse faltar o conhecimento encaixa-se aqui, porque o texto vai continuar dizendo: porque rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não sejas sacerdote sobre o meu povo, e não me lembrarei dos teus filhos. Gente, desdenhar a palavra de Deus é prejuízo para quem desdenha e vai responder nos filhos. Isso aqui é muito forte. Precisamos, mais do que depressa, voltarmos às Escrituras. Esta é a proposta desta manhã, desse tema abençoado. É a gente despertar para a realidade. É a gente voltar de novo para as origens, para a busca da palavra de Deus. A gente prega muito sobre viciado, e para nós o viciado é o drogado, é o bebum que todo final de semana enche a cara de cerveja. E esses para a gente são os viciados. Mas não sei se a gente está muito diferente, porque a gente está viciado nas redes sociais. A gente está com um monte de viciado dentro da igreja, que a primeira coisa quando faz ao acordar é ir agradecer a Jesus. Não. É ler um texto bíblico? Não. Eu preciso olhar as minhas redes. Se vir para a igreja e esquecer a Bíblia, não volta mais. Se esquecer o celular, sem meu celular, eu não vivo. E isso não é uma realidade nossa. Aleluia. É uma realidade nossa. Aleluia, Pai. Glória a Deus. E o tema, o Senhor está nos chamando a isto. Oh, glória. E eu perceba que quando eu falo isto, eu estou dizendo nós, eu não estou dizendo vocês, eu estou dizendo nós. Eu estou me incluindo, porque quando a palavra nos corrige, a palavra corrige e corta, porque a espada é de dois gumes, ela corta quem fala e quem ouve. Então eu estou usando uma expressão: nós precisamos. A proposta do Espírito Santo para nós nesse início de tarde é: vamos voltarmos com urgência a ouvir e aguardar. Vamos nos arrepender do que temos feito e vamos parar de desdenhar a palavra de Deus, porque há uma grande recompensa para quem tiver um compromisso sério com a palavra de Deus, com as verdadeiras Escrituras. Olha o que é que vai dizer o texto, versículo
5. Ao que vencer o quê? Ao que vencer os vícios, as redes sociais, ao marasmo espiritual, ao que vencer esta falta de vontade de ler a palavra de Deus. Gente, a gente está numa época que a gente consegue ficar 2 horas e 30 minutos assistindo um filme, mas a gente, e 2 horas e meia a gente assistindo o filme, a gente não dorme, a gente está ligadão, mas a gente não consegue passar 10 minutos lendo a Bíblia, que a gente cochila. Já percebeu isso? Vem o sono. Então a proposta aqui é a gente vencer. Ao que vencer será vestido de que mesmo? Vestido. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Tem alguém pregando por aí dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre. Que o nome escrito no livro da vida não se... Como o senhor está dizendo aqui? É para quem vencer. Se não vencer, eu risco. É Bíblia. Só que há uma proposta aqui. E a proposta é vencer ou vencer. Nós não estamos aqui para gastarmos o tempo. Nós estamos aqui porque o Espírito Santo nos ama. E Ele está dizendo, não, eu lhe chamei para vencer. Você tem condição de vencer. Você tem condição de se policiar. Você tem condição de fazer um propósito, de ler um versículo apenas pela manhã. Você tem condição de ser um crente mais justo, uma pessoa mais dedicada. Você tem condição de se policiar em algum sentido da sua vida. Com isso eu não quero dizer que vocês, que eu, que nós rasgamos, deixamos de lado as nossas redes sociais. Não é isto. O texto aqui, nós precisamos policiar o nosso tempo, olharmos as redes sociais, mas não nos esquecermos da palavra de Deus. E quando nós lemos a palavra, nós chegamos à conclusão que para o vencedor será vestido de vestes. Glória a Deus. Quando que se dará esse vestimento de veste branca? No tribunal de Cristo. Quando se dará o tribunal de Cristo? Após o arrebatamento. E tem muita gente fazendo uma grande confusão com o arrebatamento, com a segunda vinda, da primeira vinda. Tem muita gente que não sabe discernir o que é a primeira vinda, o que é a segunda vinda, o que é o arrebatamento, e dá um nó na cabeça. Por quê? Por conta de não ler a Bíblia. A primeira vinda já aconteceu. João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, Cristo Jesus, ele veio. Filipenses 2:5 diz que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que através do nome de Jesus se dobre todos os joelhos, os que estão nos céus, os que estão na terra, os que estão debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Então a primeira vinda de Cristo já aconteceu. Na sua primeira vinda ele veio com alguns objetivos. Primeiro objetivo, Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Segundo objetivo, João capítulo 10, versículo 10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. Então ele veio trazer vida. Terceiro objetivo da primeira vinda de Cristo, ligar o homem direto a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17 a 19. De sorte que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, esse tudo se fez novo.
tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus e nos deu a palavra da reconciliação. Isto é, Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, na primeira vinda de Cristo, para isso se consumar, segundo a descrição de Hebreus, capítulo 9, versículo 22, que quase todas as coisas segundo a lei se purificaram, porém sem derramamento de sangue não haveria remissão. Ele precisou ir à cruz, dar sua vida na cruz do Calvário. Morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Após 40 dias com os discípulos, ele sobe ao Monte das Oliveiras, e os anjos declararam dizendo: Jesus subiu, mas um dia ele voltará, porque ele completou a obra pela qual ele veio fazer na sua primeira vinda. Mas ele fez uma promessa em João 14, versículo 1 ao 3, ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver estejais vós. Amém. Essa promessa quem fez foi Jesus. Virei outra vez. Esses dias um aluno perguntou para mim: professor, mas qual dos céus que nós vamos estar quando Jesus vier arrebatar a igreja? Vamos estar no primeiro céu, no segundo, no terceiro? A exegeta que dizem que há 7 céus, quais dos céus nós estaremos? E tem hora que eles nos apertam e a gente não tem resposta. Eu falei: eu não vou saber que responder isso aí. Qual dos céus que nós vamos estar, eu não vou saber. Agora, se serve de conforto, Jesus fez uma promessa dizendo: aonde eu estiver, você vai estar também. Então eu acho que é irrelevante se a gente vai estar no primeiro, no segundo, no terceiro. Se ele estiver no terceiro, nós estamos juntos. Se estiver no quarto, se existir, nós vamos estar juntos. Se descer para a terra, a gente desce junto. Aonde ele estiver, nós estaremos. Glória a Jesus. Só que é interessante que Jesus fez essa promessa. Paulo vai confirmar na primeira carta aos Tessalonicenses 4,16. Paulo diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 3, o Senhor Jesus vai dizer que o tempo está próximo. 3:11, ele vai dizer: que venho sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. 22:7, ele vai dizer: eis que prestes venho. 22:12, ele diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então, para concluir aqui, para resumir, deixa eu dizer para vocês: uma vez que Jesus consumou toda a obra redentora na cruz do Calvário, ele subiu aos céus, mas ele prometeu que voltaria. O segundo evento que vai acontecer, arrebatamento. Há estudiosos que defendem a primeira fase da segunda vinda e a segunda fase, mas é melhor para a gente pensar: entre a primeira vinda e a segunda vinda, o arrebatamento vai acontecer antes. Quando se dará, como se dará o arrebatamento? O arrebatamento será num momento de grande distração espiritual. Há alguém dizendo e pregando aí que Jesus não veio ainda porque o Evangelho não foi pregado em todo mundo. Enquanto o Evangelho não for pregado em todo mundo, não vai vir acontecer o arrebatamento. Mas isso não tem nada a ver com arrebatamento. Isso tem a ver com a segunda vinda de Cristo em glória. Ah, pastor, mas o Mateus 24:14 diz que o Evangelho do Reino será pregado em toda a gente, testemunho de toda a gente, então virá o fim. Sim, virá o fim, e não o arrebatamento. E o texto vai dizer que é o Evangelho do Reino. Gente, nós vivemos o Evangelho da graça. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24, capítulo 20, versículo 24, Paulo disse: nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a obrigação que em mim foi posta de pregar o Evangelho da graça. Nós vivemos o Evangelho da graça. O Evangelho da graça vai se encerrar com o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, encerra-se o Evangelho da graça.
Qual que é o outro evangelho que vai entrar? Apocalipse capítulo 14, versículo 6. O evangelho eterno. E segundo Wagner e Esbe, serão as duas testemunhas que estarão pregando o evangelho eterno. Quando Cristo vier com uma igreja para implantar o seu reino milenar, aí sim vai entrar o evangelho do reino. Porque segundo Zacarias, capítulo de número 14, versículo 17 e 18, todas as famílias da terra terão que subir uma vez por ano para ouvir o evangelho do reino. E uma vez que o evangelho do reino for pregado a toda a gente, então virá o fim. Mas não espere que o evangelho seja pregado a toda a gente para ter um arrebatamento. O arrebatamento não depende. Ah, pastor, mas então é por isso que fome, peste, guerra e terremoto está acontecendo? É sinal do arrebatamento? Eu vou te dizer não. Ah, mas sempre eu ouvi pregar. Aí você não conferiu na Bíblia. Fome, peste, guerra, terremoto é sinal da segunda vinda e não do arrebatamento. Primeiro, o arrebatamento é iminente. Segundo, o arrebatamento é invisível, só para a igreja que vai vir. Terceiro, é o Espírito Santo quem levará a igreja. Quarto, Cristo virá até as nuvens. Jesus vai dizer: assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será a vinda. Em outra parábola ele disse: vigiai, pois, porque eu virei como ladrão de noite. Ladrão avisa quando vem? Dá sinal? Olha, eu vou colocar uns sinais aqui que eu estou chegando. Então, arrebatamento não tem sinal. O sinal é espiritual. Capítulo 17 de Lucas, versículo 26, ele vai dizer: como foi nos dias de Noé, que comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até que Noé entrou na arca e o povo não percebeu. Assim será a vinda do Filho do Homem. Aí ele vai dizer ainda no versículo 27, semelhantemente como foi nos dias de Ló, assim será também a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, plantavam, colhiam, negociavam, edificavam e plantavam. Até que Ló foi tirado do meio deles. Então Jesus vai dar dois tempos, vai falar de dois personagens. O primeiro, Noé. Comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento. Nós estamos vivendo o tempo de Noé ou o tempo de Ló? Porque no tempo de Ló eles comiam, bebiam, plantavam, colhiam, compravam e vendiam. Mas onde é que está o casamento? Tiraram fora. No tempo de Ló o casamento não era prioridade. O que é prioridade? Comer, beber, plantar, colher, edificar e vender. A gente está parecendo mais com os dias de Ló ou com os dias de Noé? Não. Agora a Bíblia vai bater de encontro a comer, beber, plantar, colher, edificar? Não. O que a Bíblia vai falar é: faça isso, mas não se esqueça do arrebatamento. É a distração. Porque a gente está tão voltado: eu tenho que conquistar, eu tenho que fazer, tenho que estudar, tenho que ir, eu tenho que crescer na empresa, se esquecendo que o arrebatamento está às portas. Misericórdia, Jesus! Misericórdia! E é isso que Jesus está batendo aqui. Aleluia! Comer, beber, plantar, colher, edificar e vender. Mas e o preparo para o arrebatamento? Quando a igreja for arrebatada, a igreja vai passar no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para galardoar. E é nesse momento do galardão que vai cumprir a gente seremos vestidos de veste branca. E eu quero convidar vocês a ler Apocalipse 19. Eu vou encerrar agora. Pastor, mas eu esperei que a gente ia dar tanta glória, eu esperei que a gente ia dar lugar. Gente, esse silêncio, isso aqui não tem preço, porque a gente está pensando, a gente está comendo. Não tem como a gente comer e falar ao mesmo tempo. Então, esse silêncio, eu falei para vocês no início, o estudo não é uma pregação. A pregação a gente vai para cima, levante a mão, dê tudo, mas o ensino, estudo é bíblico. Vamos para a Bíblia. Capítulo 19. Após a igreja
passar pelo tribunal de Cristo, a igreja vai para as bodas do Cordeiro. E os anjos vão dar um brado no versículo 7. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa fez o quê? Se aprontou. E nesse aprontamento da esposa, da noiva, da igreja do Senhor que foi arrebatada, o texto diz que foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. É nesse momento que a igreja vai receber essa veste para vestir. E só os que estiverem vestidos com estas vestes vai ser aqueles que serão arrebatados. Portanto, nos esforcemos para o arrebatamento da igreja. Vamos manter aquilo que temos recebido, aquilo que temos ouvido, e vamos guardar, porque o tempo está muito próximo. E o que é lindo é que quem se vestir com essas vestes brancas, com essas vestes de linho, quando Cristo descer na sua segunda vinda, que agora ele vem para reinar, agora vai se cumprir, glória a Deus, o capítulo 1 de Apocalipse, versículo 7, ele vai vir com as nuvens, todo olho verá. Por que todo olho verá? Porque todas as nações estarão voltadas a sua atenção para a guerra, a batalha do Armagedon. Gente, deixa eu dizer algo para vocês. Eu estive em 2015, 2016, eu tive o privilégio de estar em Israel. Eu fui lá em Egito, no local onde vai ser concentrado esta guerra. Tudo já está preparado para essa guerra. O guia turístico nos levou, o Chico nos levou para o Monte Carmelo, onde o Elias costumava ficar. E como ele também faz parte do exército de Israel, ele disse: gente, eu vou mostrar para vocês como estão um pequeno grupo de 7 pessoas, eu vou levar vocês em algo restrito do governo aqui. E levou a gente um pouco mais adiante, e como ele tem acesso lá, ele nos mostrou muitos mísseis que está do monte voltado já para o Egito. Ele nos levou uma parte de Egito, que no meio daquela grande campina, eles têm um aeroporto quase que subterrâneo, ou seja, abre-se um portão e lá embaixo está os caças de Israel, preparados para a guerra. Então a ideia é, a porta abre, ele sai, já voa, já vai buscando gente, trazendo para essa questão da grande guerra que vai estar acontecendo. E quando esta guerra acontecer, só acontece com o arrebatamento da igreja, a igreja passa pelo tribunal de Cristo, pelas bodas do Cordeiro. Israel, conforme o capítulo 12, verso 10 da Zacarías, o Senhor vai derramar um espírito de súplica. Israel vai clamar, vai reconhecer que Jesus, a quem eles crucificaram, é o verdadeiro Messias, o Filho de Deus, e aí vai cumprir Apocalipse 19 e versículo 11. João vai dizer: e viu o céu aberto e um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pela qual se chama é a palavra de Deus. Versículo 14: e seguiram-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Quem que é esse exército? A igreja. Somos nós. Por isso que ele vai dizer: olha, quem vencer será vestido de veste branca. Guarda o que você tem recebido, o que você tem ouvido. Glória a Deus. Porque quem vencer será vestido de veste branca. Quem for vestido de veste branca vai ser após o arrebatamento no tribunal. Passando no tribunal, vai para as bodas. E uma vez que vai estar nas bodas, Cristo vai convidar a igreja e dizer: vamos descer para livrar Israel. E aí nós vamos descer. Cristo vai vir montado no cavalo branco, mas todos nós desceremos montados também em cavalo branco. Agora imagina vocês, Israel vai estar na grande batalha do Armagedon, todas as nações contra Israel, logo todas as câmeras televisivas vão estar voltadas para esse evento. E de repente a Globo, Record, Bandeirantes, todos vão ter que filmar e dizer: atenção pessoal, está acontecendo algo e eu vou dar de primeira mão. Agora
o céu se abriu e está descendo alguém aí. E de repente o cinematográfico vai dar um zoom. E hoje vocês sabem que a Globo já está agora filmando em 4K. 4K é super ultra definição. Eles conseguem em uma grande distância pegar uma agulha com essas câmeras. Aleluia, Isso aí vai contribuir para essa segunda vinda de Cristo. Porque todo mundo vai estar contando ali a guerra do anticristo com Israel. E de repente o céu se abre, Cristo desce montado em um cavalo branco, cumpre-se Apocalipse 1:7, e de repente o jornalista vai dizer: está acontecendo algo jamais visto. O céu se abriu, está descendo alguém. Ele está descendo montado. Puxa aí o zoom da câmera, aí vai puxar. Ele está vindo montado num cavalo branco. Isso não vai ter algo na altura da sua coxa. Tem algo diferente. Aí chama no zoom e diz: está escrito algo sobrenatural. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele vai descer. A igreja vai descendo com Cristo, louvando, bendizendo, e vai descendo. E de repente, grande repórter vai dizer: gente, mas tem muitos cavalos, milhares e milhares descendo com ele. É nós descendo. E sabe onde é que a gente vai pisar? Glória a Jesus. Sabe aonde é que vai pisar? Onde é que nós iremos estar? Capítulo 14 de Zacarias, versículo 4. Naquele dia o Senhor descerá e pisará os seus pés no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras vai abrir de um lado para o outro. Do lado de trás está Egito. Então na flecha que vai se abrir, os judeus vão passar pela brecha. O Senhor vai estar em cima, montado em cavalo branco com a igreja, e vai se abrir o espaço, e Jesus vai entrar na porta dourada de Jerusalém. Mas você vai entrar também, eu vou entrar, nós estaremos entrando montado em cavalos brancos para a glória do nome do Senhor. E eu encerro aqui dando um detalhe para vocês. Quando eu estive lá em 2015, de frente ao Monte das Oliveiras, na Porta Dourada, os muçulmanos fizeram um cemitério bem na Porta Dourada. Então ninguém entra lá. Agora em 2016 eu perguntei para o guia por que esse cemitério está na Porta Dourada. Segundo a profecia, vai ser a porta que o Messias vai entrar, que dá de frente para Jerusalém. Ele disse: isso aí é o cemitério dos muçulmanos. Eles fizeram porque eles sabem que judeus não passam em cemitério de estrangeiro. Então ele diz: quando vier a profecia se cumprir, Zacarias capítulo 14, versículo 4, o comandante eterno vai entrar. Só que só ele é que vai passar na Porta Dourada. Os judeus não vão entrar, que é que dá acesso para a mesquita, para a cúpula dourada, lá no Monte Moriá. Então só o Messias que vai entrar, judeus não vai entrar para não passarem no cemitério. Eu falei para o guia, mas ele se esqueceu de Zacarias 14:4. Não vai rachar de um lado para o outro? Então automaticamente vai pegar cemitério para um lado e pedaço para o outro, e a porta vai ficar aberta para a gente entrar. Eu vou entrar naquela porta. E eu disse para o guia: hoje eu não posso entrar porque está travada, está lacrada. Mas dias virão que eu vou entrar. Eu já entrei nessas 11 portas aqui, eu quero entrar na 11ª, na 12ª. E essa porta eu não quero deixar a gente entrar agora. Mas quando vier o meu rei e eu descer com ele, eu vou entrar, eu vou pisar nesse lugar e vou dar glória a todo poderoso. E o reino não será enfrentado. Nos esforcemos para vencer. Que Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus. Vamos pensar mais no céu, mais no arrebatamento.